Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou mais ou menos, né? Mas hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que está em voga aí na internet, que é que é a questão do chat GPT. Então eu vou usar um exemplo que aconteceu, acho que foi semana passada, que é o seguinte, cara, que aconteceu semana passada, que daí eu posso tentar desenvolver um ponto filosófico ali através disso, tá? Que é o seguinte, aconteceu uma treta essa semana, tá? Deixa eu até ler aqui, ó, revelar informações secretas mandadas pela USAID. Recentemente o Vitorelli, né, que é um guri que mexe com lógica, tem um canal no YouTube que ele mexe com lógica, foi acusado pelo gordão refutação Miorin de estar usando o ChatGPT para fazer seus vídeos, refutar e se formar na faculdade. Quer dizer, então, segundo o Miorin, o ChatGPT era usado, né, para o cara refutar libertarianismo, para o cara fazer vídeo, para o cara se formar na faculdade. Mas o resumo da história é que tá tudo bem, se entenderam lá, deu umas brigaiadas aí, tá tudo bem. Tá? E a princípio, né, o Vitorelli, né, não estava fazendo isso, né? Só estava dando uma passada de pano para quem fazia isso, né? E daí que gerou a confusão toda, né? Agora, isso aí foi mandado para mim por um ouvinte do canal, porque ele sabe que tem uma coisa que eu comumente eu falo, tá, aqui no canal, né, que é a questão do intelectual de ChatGPT. Você sabe que eu já falei várias vezes sobre essa questão, né? Sendo isso verdade ou não, né, no caso se o Vitorelli usa ou não o ChatGPT, pra mim não me importa, só tô usando isso aí como um exemplo para falar sobre um ponto, né? O problema de você usar o ChatGPT, ele é um problema real, ele é um problema de verdade, tá? E é um problema que eu já venho denunciando faz tempo aqui no YouTube, né, que é o problema dos chamados intelectuais do ChatGPT. São pessoas que... O que é um intelectual de ChatGPT? Um intelectual de ChatGPT é uma pessoa que se apresenta no YouTube como se fosse um grande professor, como se fosse um grande pesquisador, como se fosse um grande especialista em alguma coisa e tal. Mas no fim das contas o trabalho da pessoa é só ChatGPT. Você olha pra pessoa e você fala, cara, não é possível que esse cara jovem ele tenha tanto conhecimento, tem alguma coisa errada. Tá? E o que acontece é que são pessoas que usam o ChatGPT. E elas não falam pra ti, tá, que são intelectuais ChatGPT, porque eles sabem que pega mal. Pega mal é queimação de filme, né? É quase como se tu fosse fazer um trabalho acadêmico só lendo o comentador. Pega mal. Você pode fazer, mas pega mal. E eu já denunciei muito isso, né? E hoje eu vejo, cara, que isso acontece principalmente na área de teologia. Eu acho que até anotei aqui no roteiro, tá? Que não foi feito pelo ChatGPT. Esse roteiro fui eu que fiz, tá? E assim, o ponto é o seguinte, né, cara? Desconfie de qualquer pessoa jovem, tá? A gente tá falando aqui, pessoas 30 anos pra baixo, tá? Desconfie de qualquer pessoa jovem falando como se fosse uma grande autoridade de um assunto, né? De um assunto. Né? Atualmente isso está ocorrendo muito com a área da teologia. E aqui tu tem que se perguntar o seguinte, olha, cara, tu já notou quantos especialistas em Concílio Vaticano II apareceram nos 2 últimos anos? Né? O Concílio Vaticano II ele tem sido muito discutido, na verdade, desde quando ele foi feito, né? Mas nos últimos 2 anos essa questão de teologia ela tem ganhado bastante relevância no YouTube Brasil. Tá? E daí como existe uma demanda de alguém para falar sobre isso, o jovem que se interessa por esse tipo de coisa, ele aparece discutindo, não, porque tal encíclica, porque não sei o que, papapá. E no fim das contas a pessoa não leu encíclica nenhuma. No fim das contas a pessoa, ela tá lendo para ti um roteiro de ChatGPT, né, que é um intelectual de ChatGPT. Eu vejo que principalmente na área de teologia isso está acontecendo, mas isso acontece em todas as áreas, tá? Inclusive no libertarianismo, né? No liberalismo também, né? E para deixar claro, eu não me considero contrário ao uso de tecnologia, né? Só abrir um parênteses aqui, né? A tecnologia, em um primeiro, pensando assim, a tecnologia ela não é nem boa e nem má, tá? A tecnologia ela não tem um caráter ético, né? Então um martelo é um martelo, tá? Que você pode usar ele para um fim estético, fazer uma escultura, você pode usar ele para um fim funcional, fazer uma casa para você morar, você pode usar ele para que tipo de fim que você quiser, inclusive bater na cabeça de alguém com ele. Então o martelo ele tem diversas funções, mas o martelo em si ele não é mal. Do mesmo modo o chatbot, né, o ChatGPT ele não é mal, quer dizer, pelo menos eu acho que não. O ChatGPT é questionável porque ele tem um certo viés moral, tá? Ele tem um viés ideológico por trás, né? E se tu considera que esse viés ideológico dele
que foi colocado pelos programadores dele é um viés ideológico mau, então você pode, ok, concluir que o ChatGPT é mau. Mas, a princípio, a técnica, ela não possui um caráter ético, assim, a priori, ser sempre boa ou ser sempre má, tá? A técnica é neutra. A bondade e a maldade da técnica é dada por pessoas que operam a técnica. Então a culpa não é do martelo, a culpa é da pessoa que usa o martelo, tá? É mais ou menos nesse sentido. E o ChatGPT é a mesma coisa, assim, eu não vejo um problema você usar o ChatGPT dentro de alguns limites que a gente vai comentar aqui no vídeo, mas de um modo geral, cara, eu vejo que tem muita gente usando o ChatGPT para talvez te passar uma ideia que é uma pessoa que sabe muito quando a pessoa não sabe nada. Especificamente falando sobre teologia, o Concílio Vaticano II, cara, tem gente que estuda, tá? Que de fato, assim, eu olho assim, eu vejo que o cara leu o livro. Eu posso não concordar com a pessoa, mas eu vejo que a pessoa leu. Né? Como o Paulo Cogos, por exemplo. Paulo Cogos lê teologia, pô. Tenho certeza que ele lê, pô. Se ele conhece os livros ali, ele vai lendo em casa e tal. E ele lê. Eu não acho que ele faz o roteiro com o ChatGPT, né? Mas tem muita gente aí, que nem eu falei, cara, se a pessoa ela é muito jovem, falando de teologia, eu já comentei em outros episódios, cara, tu tem que ter uma certa vivência e tu tem que ter uma certa bagagem, que não é possível, bagagem e maturidade, que não é possível para um jovem ter, tá? O jovem, ele não tem isso num primeiro momento, tá? E daí talvez valha aquele conselho, né, que o Nelson Rodrigues dava ao jovem, né? O conselho que ele dava ao jovem é envelheça o mais rápido possível. Conselho meio de gente mal-humorada, tá? Mas no fim das contas é verdade. O conhecimento mais profundo sobre um assunto, seja ele qual for, ele demanda muito tempo, muito esforço, tá? E muito pouco, e você vai ter muito pouco resultado. Mas o que acontece? Tem muita gente que a pessoa ela quer viver da internet. Então ela quer, ou talvez não necessariamente queira viver da internet, mas queira ter o reconhecimento, tipo, das pessoas bater palma e dizer, ó, você é professor, não sei o que, tá? E um modo de você fazer isso é ChatGPT. Então tu faz uma pesquisa toda, faz um roteiro lá e você lê o roteiro como se fosse porque o Papa não sei o que, porque papati papapá, e tu nem sabe, tu tá só lendo um roteiro feito pelo ChatGPT. E a questão talvez não é se é certo ou errado, a questão é que essas pessoas que fazem isso, né, de usar ChatGPT para fazer roteiro, elas propositalmente elas escondem de você que elas estão fazendo isso, porque elas sabem, no fim das contas, elas sabem que tá errado. Né? Elas sabem que talvez deveria agir de um modo diferente, né? Bom, e daí assim, ó, tem um outro assunto envolvendo os intelectuais brasileiros, tá? Que eu botei um título aqui, né? Brasil e o curioso caso dos intelectuais de direita sem obra. Tá? Esse aqui também é um fenômeno bastante interessante que acontece praticamente só no Brasil, né? Porque no Brasil um monte de gente aparece, né, pra ti como se fosse um grande intelectual, como se fosse um grande pensador. E daí tu vai ver o que o cara escreve, o cara não tem nada escrito, tá? Então, o nível de discussão, na verdade, assim, no Brasil, cara, pra tu talvez entender o quão baixo é o nível intelectual dos intelectuais brasileiros, tá? Sequer há uma obra a ser discutida, né? Então tu vai lá no estrangeiro, tu vai em outro lugar, tu vai na Europa lá, tu tem os intelectuais lá, mas lá tu pode fazer uma análise da obra do cara. Será que esse cara, ele é um bom filósofo? Tu lê a obra do cara e julga, entendeu? Então você vai fazer uma análise qualitativa da obra do cara. Agora, no Brasil, não tem isso. Tá? Então as pessoas que chegam no Brasil e falam pra ti que, porque eu sou professor, não sei o que, isso aí tem muito também de vida intelectual, curso de vida intelectual, né? Eu sou professor, faço meu curso de vida intelectual, não sei o que. Daí tu pensa assim, cara, posso ler alguma coisa que tu escreveu, cara? Posso ler tua tese de doutorado, cara? Só pra ver o que você pensa e tal, e não tem, tá? Às vezes, quando mal e mal, o cara tem um mestradinho, o cara meteu um mestradinho ali, ou às vezes o cara faz um outro negócio que é em termos acadêmicos, é uma zona muito cinzenta, que é o seguinte, você pega o seu mestrado e você organiza ele e manda publicar em livro. Daí pronto, agora você tem uma publicação, tá? Isso é bastante problemático, de um ponto de vista intelectual, tá? Porque isso é visto como um autoplágio. Tá? O que é autoplágio, meu? Nunca ouvi falar disso, como é que pode eu me autoplagiar, tá?
O autoplágio é uma técnica dentro do mundo que as pessoas, algumas pessoas fazem, mas é muito mal visto dentro do mundo acadêmico, que é você escrever um artigo, tá? Vamos pensar no exemplo do kantiano. O cara leu a Crítica da Razão Pura e escreveu um artigo qualis a 1, tá? Daí beleza, publicou o artigo qualis a 1. Passou ali 2 anos, o cara publica o mesmo artigo, mudando um parágrafo ou outro. Tá? Então ele se plagiou, ele se autoplagiou, entendeu? Daí que vem o autoplágio. E tem gente que fica muitos e muitos e muitos anos fazendo isso, né? Então o cara terminou a tese de doutorado em Kant, publicou uma vez, né? Quando tu defende, tu já publicou a tese. Daí depois, passa 2 anos, tu publica de novo, modificando uma coisinha ali, aqui e ali, né? Passa mais 2 anos, publica de novo, modificando mais uma coisinha aqui e ali, entendeu? E assim você consegue se manter ali dentro dos padrões da intelectualidade sem precisar fazer muito esforço. Então você não vai ficar pesquisando coisas novas, você só vai se autoplagiar até o infinito, tá? E na direita brasileira isso tem muito, né? Então é comum, às vezes, o cara, na direita brasileira, ele pega e mete um mestrado. Ah, vou fazer um mestrado. Daí ele pega o mestrado dele e diz, eu vou publicar o meu mestrado. Eu falei, cara, você tá ok, tudo bem. Você pode fazer o que você quiser, mas isso aí é autoplágio. É uma forma de autoplágio, porque o teu mestrado já foi publicado. Entendeu? A mesma coisa do doutorado. A partir do momento que eu defendi minha tese está publicada em domínio público, tá? Aquilo ali é uma publicação. Se eu mandar publicar em outra editora, isso é uma publicação da minha mesma publicação anterior, é um autoplágio. Isso aí acontece muito no Brasil, né? Agora, o cara que faz um autoplágio, né, o intelectual de direita que faz um autoplágio, ainda assim ele tá na vantagem, porque tipo, ele tá na vantagem porque pelo menos ele tem o que plagiar. Então o cara pelo menos escreveu um mestradinho ali, né? Eu tô com um cara na cabeça, um que fala sobre vida intelectual, mas não vou dizer quem é, né? Por questões de educação. Mas o cara mete um mestradinho e pronto, agora eu sou um mestre. Depois publica o livro, porque agora eu fiz um livro, e daí tu vai ver o livro, é um Ctrl-C, Ctrl-V do mestrado da pessoa, tá? E esse tipo de gente é o melhor do melhor da direita brasileira, tá? Porque, via de regra, o direitista brasileiro, ele não tem obra, ele não escreve, tá? Não tem publicação. É só você ver um outro exemplo que eu posso te dar. Quantas pessoas de direita, da direita brasileira hoje, que o cara, ele tem um Substack? Tem muito pouca gente, né? Quem que eu conheço aqui? Parece que aquele cara do Oliver Talk tem um Substack, eu tenho um Substack, tá? E acabou, não há muito mais pessoas da direita brasileira com o Substack, enquanto que, internacionalmente falando, o Substack ele é muito popular, tá? Então tem muitos intelectuais de direita que o cara escreve no Substack e é muito lido e muito comentado. Agora, a direita brasileira, ela não tem um trabalho intelectual. Então tu pede pro cara, posso ver o teu mestrado? O cara não tem mestrado. Posso ler teu doutorado? O cara não tem doutorado. Tá, mas ok, isso não é acadêmico, beleza. Posso ler um livro teu que você publicou? Não tem. Posso ler qual que é o teu Substack? Posso ler o teu Substack que você tá postando lá? Também não tem. E eu vou te dizer por quê, cara. Porque dá trabalho, tá? Dá trabalho você sentar, ler um livro, pensar sobre o que tá dizendo o livro, tá? Isso é muito complicado, é difícil de fazer. E os caras não querem porque tem preguiça, porque lê cansa a mente, né? E veja bem, eu não tô defendendo que você precisa... É que pra talvez eu ter que explicar pro ouvinte QI 83, né? Eu não tô dizendo que pra você ser um intelectual, você tem que ser um acadêmico, tá? Eu tenho uma formação acadêmica, beleza, mas não necessariamente tu precisa ser um acadêmico. Mas tu precisa ter publicações, tá? Um exemplo, acho que é o Olavo, né? Porque o Olavo, acho que ele tinha até a 5ª série, eu acho. Ele não chegou a terminar o 2º grau, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, porque eu não sou olavista, então eu não sei bem até onde ele foi na educação formal. Mas o Olavo, cara, dá pra considerar ele um intelectual porque tinha coisa escrita, entendeu? Você pode olhar pra obra dele e dizer que é uma merda, e dizer que é só um Ctrl-C, Ctrl-V do neocon americano, você pode falar isso, né? Mas o ponto central é o seguinte, né, cara? Perceba que há algo a ser discutido. Se a obra dele é boa ou não, né? E aí você pode discutir isso. Agora, o que não é discutível quando a gente fala com relação ao Olavo é que não há obra. Né? Isso não há discussão. Há obra. Há muita coisa escrita, né?
Agora, isso é exceção. A direita brasileira, via de regra, a gente tem esse curioso caso dos intelectuais de direita sem obra. Tá? Então o cara não tem obra. Ele é um intelectual de direita, mas vai ver o que, que o cara tá publicando. O cara não publica nada. Vamos ver o que eu botei aqui, que eu escrevi aqui, ó, que eu nem me lembro mais. O direitista médio quer pagar de intelectual, né? No caso de ter a estética do intelectual, né? Mas ele não quer de fato ser um intelectual, pois isso dá muito trabalho e demanda muito tempo. Então a solução que o direitista tem é o ChatGPT. Então o direitista, ele vê, pô, dá trabalho ler, hein? Dá trabalho ler, hein? É cansativo ler, né? É cansativo pensar, é cansativo escrever, reescrever, pensar de novo. É cansativo, é ou não é? Né? Então o que que eu vou fazer, cara, se eu quiser ser um intelectual? Eu vou pedir um roteiro pro ChatGPT e o ChatGPT te manda um roteiro, né? E daí você grava um vídeo lá como se tu fosse um grande intelectual falando sobre os problemas do ecumenismo, do Concílio Vaticano II, porque o João 23 não sei o que, patati patatá, e você não conhece nada. No fim das contas, tu tá lendo um roteiro do ChatGPT. Tu não é um intelectual, tu é um leitor de roteiro do ChatGPT. Você é um produtor de vídeo, esse é o ponto, né? Mas eu acho que isso serve muito no Brasil, porque o brasileiro ele se preocupa muito com a aparência, né? Então, se tu se apresenta num patamar como, eu sou o professor, não sei o quê, o brasileiro acha lindo, acha maravilhoso, né? Que é aquela coisa denunciada tanto pelo Machado de Assis quanto pelo Lima Barreto, que é a cultura do bacharel, né? A cultura do doutor, é a cultura, a gente brinca aqui no canal, né? É a cultura do, sabe quem está falando, fulano? Sabe quem... Só um pouquinho, não, só um pouquinho. Sabe quem está falando? Isso é denunciado de um modo bem humorado lá no Lima Barreto, no Machado de Assis, mas isso, no fim das contas, é um aspecto real do Brasil. Tá? O brasileiro se impressiona muito com título, com pessoa que, entendeu? Sendo que não é isso. E daí, desse modo, né, você consegue enganar as pessoas que você é um intelectual, né? Você consegue vender curso, tá, e ficar de boa sem precisar se esforçar, né? E isso é um problema sério no Brasil, né? Então, no Brasil, você tem um monte de vendedor de curso de vida intelectual que o cara não é um intelectual. Né? Não é um intelectual por quê? Porque não... Primeiro porque a pessoa é jovem, o jovem ainda não teve tempo de estudar tanta coisa, né? E segundo porque o cara também não tem vontade, pô, entendeu? Dá mais resultado em termos financeiros, em termos de você ser reconhecido, você ficar mandando roteiro do ChatGPT, GPT, entendeu? Você aumenta a sua produtividade sem necessariamente precisar estudar e ser um intelectual de fato. Mas as pessoas vão ver você como se você fosse um intelectual, né? É mais ou menos assim que funciona. Eu anotei aqui mostrar exemplos, né? Deixa eu te mostrar só um pouquinho, fazer um pequeno corte. Tá, olha só, pessoal. Esse cidadão aqui, ó, tô na Wikipédia, tá? Esse cidadão é um cidadão chamado Vladimir Safatli, né? Ele dava aula para um colega meu do mestrado que foi fazer doutorado lá em São Paulo, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa. Esse cara é intelectual de esquerda, jovem, 51 anos, tá? Deixa eu mostrar só um pouquinho. Eu queria mostrar as publicações desse cara, ó, tá? Ó, vamos lá. 2003, primeiro livro. Ai, meu Deus, bugou aqui, peraí. 2003, primeiro livro. 2004, 2006, 2 livros. 2007, 2 livros. 2008, 2 livros. 2010, 3 livros. 2012, 1 livro. Na verdade, 2 livros aqui, pelo que eu tô vendo. 2013, 2015, pá. O cara tá, praticamente todo ano, o cara tá lançando um livro, tá? E aqui, deixa eu mostrar mais um, tá? Esse aqui é o Vladimir Safatli. Deixa eu te mostrar um polêmico aqui, uma pessoa polêmica aqui, só um pouquinho. Tá, voltei. Essa aqui é a Márcia Tiburi, tá? Todo mundo conhece ela dentro da filosofia, eu já conheci ela pessoalmente, tá? Apesar de não ser brother dela, tá? Não é o tipo de pessoa que eu mantenho contato, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você a obra da Márcia Tiburi, tá? Quando é que começa aqui, ó. Começou em 95, né? Falando sobre Adorno, né? 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, papapá, e vai indo, entendeu? Tem organizadora de livro,
né, não cansada de escrever livro acadêmico. Ela é escritora de romance, começou um romance em 2005, 2006, 2009, 2012, 2016, 2018, tá? Então é uma pessoa que tem um trabalho intelectual, tá? E tem um livro que eu gosto muito dela, que é esse livro aqui, ó, é um dos últimos que ela lançou aqui, ó. Como derrotar o turbotecnomacho nazi-fascismo. Um livro de 2020, né? Turbotecnomacho nazi-fascismo, né? Turbo, acho que ela tá fazendo uma referência ao aceleracionismo do Nick Land. Tecno, ela tá falando sobre o regime tecnocrático, né? O tecnocesarismo, né? Macho, porque é negócio de feminismo, que ela mexe bastante. E nazi-fascismo, porque é um termo genérico que todo mundo põe, porque é um termo que dá view, né? Que as pessoas falam sobre a ascensão do nazifascismo e papapá, né? Que intelectual também, ó, né? E aqui a gente... É preciso que tu entenda o ponto que eu tô querendo te mostrar é o seguinte, cara. Talvez... Eu quero deixar bem claro o que eu tô querendo dizer. Você pode olhar pra essa obra dela aqui, tá? E dizer que tudo isso aqui é uma merda, tá? Assim como você pode olhar os romances dela e dizer que tudo é uma merda. Você pode olhar pro Vladimir Safatli aqui, ó. Tudo esses livros aqui, ó. Você pode dizer que é tudo uma merda. Quantos livros são aqui? Não sei nem contar quanto livro é. Tá? Você pode fazer uma análise qualitativa e dizer, ó, isso aí é uma merda. Esses livros aqui não dá pra nada. Isso é uma perda de tempo, tá? Agora, o que você não pode questionar é que os livros existem, né? Então, existem pessoas de esquerda que publicam livros. Agora, me mostra alguém da direita brasileira atual, né, que o cara tem um currículo assim, meu, hein? Quanto livro o cara escreveu, cara? Ou a gente que nem a Marcia Bury, cara, hein? Quem que tem? Não tem, pô. Vamos pegar aqui um exemplo de um que tem da direita, peraí. Entre aspas, porque é questionável se é de direita ou não, tá? O Gustavo Barroso, olha só. Peraí, deixa eu achar obras do Gustavo Barroso, tá? Começou em 1912 com o livro Terra e Sol, tá? E literalmente é tudo isso aqui, ó, que o cara publicou em vida, tá? Cada um é um livro, né? O Integralismo em Marcha, Portugal, Semente de Impérios. Oh, que saco, tá bugando aqui. Brasil, Colônia de Banqueiros, né? Tem uma série de... ele traduziu coisa pra caramba também, coordenação de livro, tem outros trabalhos, traduziu o Protocolo Sabe-se, que é um livro que você não deve ler, tá? E olha isso, cara. Tá? Agora, o direitista, que direitista que tu vai ver assim, o cara não conseguiu, não fez nem... O cara não fez nenhum doutorado ali, porra, né? Que é o mínimo, entendeu? Agora, tu compara o meu currículo, né, com um cara assim que nem o Gustavo Barroso, cara, eu saio humilhado do negócio, né? Porque eu terminei o doutorado agora, tô com um Substack ali, tá pra sair um livro meu no final do ano, mas basicamente é isso, né? Só que o ponto é o seguinte, se tu pegar o meu currículo e comparar com o direitista médio metido a intelectual, tu vai ver que o cara, eu tô anos-luz na frente dos outros, cara, né? E não é porque eu sou bom, é porque os outros são muito ruins, cara. O Brasil, que nem eu falei, ele tem esse curioso caso do intelectual sem obra, né? Brasil e o curioso caso dos intelectuais de direita sem obra, né? Quem que tem obra? Vamos pensar assim em termos de direita brasileira. O PH Vox tem obra, né? Acho que ele escreveu uns 4 ou 5 livros lá, mas daí é aquelas coisas neocon, né? De Foro de São Paulo, que não sei o quê. Mas, que nem eu falei, pelo menos tem algo escrito. PH Vox, por exemplo, pronto, PH Vox tem um cara que tem coisa escrita, né? Tem publicação, né? Não sei se ele tem alguma publicação acadêmica, eu acho que não, né? Mas tem. Né? Quem mais que tem, hein? Tenta ver aí no pessoal. Não tem, pô. Eu tô parado aqui que eu tô tentando pensar aqui em alguém que tenha, entendeu? Alguém que tu olha assim, tinha um currículo. Deixa eu ver se eu acho o Olavo aqui. Olha aqui, ó, obras. Primeira obra do Olavo, A Imagem do Homem na Astrologia, que ele começou em 1980, né? E vai, 83, 83, 83, 85, 86, 2 livros, 92, 93, 93, entendeu? E vai, pá. Até que o último que foi em 2018, Os Histéricos no Poder, Carta de um Terráqueo ao Planeta Brasil.
Entendeu? Você pode olhar pra tudo isso, cara, tá? Pro que o cara escreveu e achar uma merda, tá? Tem autor secundário, tem organizador de coisa também, que ele organizava livro também, eu acho, né? Você pode achar uma merda, só que você não pode negar que existe algo escrito. E o intelectual médio de direita brasileira não tem nada escrito, né? Porque não quer ler, dá trabalho, né? Que nem, por exemplo, quando eu tava no canal aí refutando o libertarianismo, cara, você pode voltar os vídeos lá, você vai ver, eu tô lendo o que tá escrito no livro, né? Então não é roteiro de ChatGPT, eu tô lendo, ó, nesse livro aqui, capítulo tal, papapá, está sendo defendido a venda de seres humanos, né? Dentro de um livre mercado de criança, né? Entende? Mas isso não é a regra do Brasil. O Brasil é só ChatGPT, GPT, para fazer essas coisas de vendeção de curso de vida intelectual, tá? Que no fim das contas é aquilo que aquele cara lá, o Ronald Robson, falou naquele livro dele Contra a Vida Intelectual, que é uma grande verdade. O direitista brasileiro, ele não quer ser funcionário público, ele não quer fazer um concurso para trabalhar ali, entendeu? Até talvez por razões ideológicas, porque tem aquela mentalidade liberal dentro da cabeça dele, não quer trabalhar, tá? Não quer fazer concurso, né? E daí o que sobra pro cara? Sobra enganar as pessoas para vender curso de vida intelectual. Então a pessoa vai lá, aparece com um monte de livro atrás, entendeu? Como se fosse um grande intelectual, e quando tu vai ver, o cara não sabe porra nenhuma, né? O trabalho do canal do cara, lá de vida intelectual, né? Eu tô tentando não falar nomes, mas é um trabalho genérico, entendeu? É um trabalho que o ChatGPT faz, porque provavelmente foi feito pelo ChatGPT. Tá entendendo? Então, essa é a minha reclamação do negócio, né? Agora, existe um negócio que eu criei aqui, que são diretrizes minhas sobre o uso do ChatGPT. A primeira é a seguinte, olha. O chatbot de inteligência artificial nunca, mas nunca tá em maiúsculo aqui, vou botar em negrito aqui, nunca, tá? Nunca deve substituir a leitura de fontes primárias, tá? O que é a fonte primária? É o filósofo que você está lendo, é o historiador que você está lendo, é o sociólogo, né? Então você deve sempre, se você quiser usar o ChatGPT, você deve ter essa diretriz em mente, ó. Nunca vou deixar de ler a fonte primária. Tem que ler a fonte primária, tá? E eu falo isso porque na academia tinha muita gente que não lia a fonte primária porque ficava estudando filosofia através de comentador. Eu vi muito kantiano fazendo isso. Então o cara não queria ler Kant porque Kant é alemão medieval, é difícil, né? Não é fácil, né? E as traduções em português também não são fáceis, tá? Porque o conteúdo não é fácil. E daí o cara não queria ler a Crítica da Razão Pura, não queria ler a Crítica da Razão Pura prática, não queria ler a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Não, isso dá muito trabalho. Daí ele pegava um comentador e se formava, nunca tinha lido Kant, mas estava completamente ali o trabalho entregue com o uso de comentador. Eu acho isso muito lamentável, cara. Eu acho que se tu tá estudando um assunto, cara, tu tem que ler a fonte primária. Tem que ler a fonte primária. Ah, mas demora. Ah, mas toma tempo. Ah, mas é cansativo. Sim, é verdade, tá? Mas o trabalho intelectual é isso, cara. Né? Sinto te informar, o trabalho intelectual é isso. Não sei se tu achou que trabalho intelectual era sentar numa poltrona com os livros atrás, balançar uma taça de vinho e fumar um cachimbo, né? Não é isso, né? Trabalho intelectual é você ler, reler, pá, vai lendo, tá? Então, nunca abra mão de fonte primária, tá? Nem para ler comentador, tá? E nem para usar ChatGPT. Tá? Isso é a primeira... A regra minha é essa, cara, tá? Se tu quer usar um ChatGPT para alguma coisa, tá? Para um trabalho intelectual, entenda que isso não vai substituir a leitura de fonte primária. Tem que ler fonte primária, tá bom? Segunda diretriz é o seguinte, né? Se você, por alguma razão, decidir usar o chatbot de IA, você nunca deve confiar nele. Tudo que é dito precisa ser checado, né? Porque a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, cara, ela tende a confirmar aquilo que tu acredita, né? E ela só vai te contrariar se você
entrar num ponto muito contrário ao que é o aceitável para um determinado autor. Então ela vai te confirmar aquilo que já é meio padrão, né? Se tu for pensar em termos de Immanuel Kant, tu perguntar, por que o sujeito é indemonstrável a partir de si próprio em Immanuel Kant? Você vai lá no ChatGPT, ele vai te dar uma resposta, tá? Aquela resposta pode ser que seja a resposta verdadeira, mas, cara, pode ser que não seja. E daí que a gente volta pro negócio de fonte primária. Se tu quiser entender por que o eu é indemonstrável a partir de si próprio, você vai ter que ler a Crítica da Razão Pura. Muito difícil. Cara, vai fazer outra coisa então. Né? Muito difícil, vai fazer outra coisa. Basta fazer outra coisa, irmão. Se teu objetivo é ganhar dinheiro, né, na internet, existem outros nichos, outros lugares melhores para você ganhar dinheiro, tá? Do que você pagar de intelectual e não sendo, tá bom? Então essas são as minhas duas diretrizes, né? Diretriz número 1, né? Nunca deve substituir a leitura de fonte primária. E a diretriz número 2, tudo que é dito pelo chatbot deve ser checado. Você nunca deve confiar na informação que é dita, tá bom? Próximo ponto, né? Onde é aceitável usar um chatbot de IA em um trabalho intelectual, né? Aqui eu vou tentar te dar uma luz aqui com relação a essa questão, né? Para eu te dar minha opinião sobre o negócio, né? Que nem eu disse, eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra a técnica. E eu acho que existem algumas situações onde você pode usar a chatbot de IA sem ter um comprometimento ético, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pode usar o chatbot de IA para formatar a referência bibliográfica, né? Então, a referência bibliográfica é aquilo que aparece no fim do trabalho, tá? Que é um monte de livro, tá? E formatar tudo isso, cara, é algo mecânico, né? E é algo desgastante, porque tu tem que botar sempre no mesmo padrão a BNT para tudo, né? Pega o nome do autor, pega a editora, pega a edição de editora, pega o ano, pega o ISBN da obra, pega o título, pega o subtítulo, formata daquele jeito a BNT, entendeu? Isso eu acho que tu pode fazer com a inteligência artificial, tá? Isso aí, de fato, se você é uma pessoa que estuda, isso aí te poupa tempo e é um tempo assim que vale a pena você usar a inteligência artificial para poupar esse tempo, tá? Porque não é trabalho propriamente dito intelectual, tá? Você organizar uma página de referência e às vezes o teu trabalho vai ter 4, 5, 6 páginas de referência bibliográfica cheia de livro e coisa, você pode usar o ChatGPT para fazer para ti o trabalho. Então você pode, por exemplo, botei aqui puxar o ISBN, né? Tu tem uma obra, tu chega lá pro ChatGPT, esse é o ISBN de tal obra, por favor, formate segundo os padrões da ABNT. Tu põe o código lá, ele puxa o livro e já faz certinho para ti. Então uma coisa que você demoraria, sei lá, 5 minutos para fazer, quando tu larga o ISBN lá, ele faz em 2, 3 segundos, tá? Até tu colar vai uns 10 segundos e até tu ajeitar, dá um pouquinho mais. Então tu poupa muito tempo na confecção dessa parte dos trabalhos, que é uma parte mecânica, né? Então, claro, lembrando as diretrizes, né? Nunca confie, tá? Se ele te mandar uma referência bibliográfica, confira a referência bibliográfica. Joga o ISBN lá no Google para ver se ele puxa o livro certo e tu confira tudo, né? E o segundo método, tá? Que eu acho que é moralmente válido, tá? Para você usar o ChatGPT é o seguinte, né? Você pode usar o GPT para escrever mais ou menos nesse sentido aqui, olha. Eu penso X sobre assunto Y. Teve algum pensador que pensava assim também? Né? Então, às vezes, tu tem uma ideia, tu pensa assim, eu acho que a realidade é formada por universais transcendentes em uma outra dimensão, né? E tu escreve, eu penso que a realidade é formada por universais transcendentes em outra, blá, 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 né? Daí o que o ChatGPT, ele vai puxar para ti autores que pensam mais ou menos desse modo. Provavelmente ele vai te apresentar Platão, provavelmente ele vai te indicar o livro Parmênides de Platão, e a República e a Teoria das Formas, né? Eu acho que o mundo é formado por universais imanentes. Ele vai puxar um Aristóteles para ti, né?
Eu acho que o mundo se resume à linguagem e não sei o que. Ele vai puxar um Wittgenstein pra ti, né? Então eu acho que o ChatGPT ele é muito bom para você conseguir encontrar autores que falam uma coisa meio parecida com aquilo que tu pensa, tá? Então, nesse sentido, assim, eu acho que o ChatGPT ele é uma boa ferramenta de pesquisa, tá? Mas lembrando, né, cara, ele vai te dar um autor ali e às vezes aquele autor não tá errado o que ele te falou, tá? Então, daí a gente volta na primeira diretriz ali que eu te disse, ó. Tu nunca deve substituir a leitura de fonte primária, tá? Então você deve pegar o livro, você deve pegar e ler o livro, tá bom? É mais ou menos isso que eu tinha pra dizer. Eu acho que esse episódio é um episódio mais reclamativo, né? Mas é preciso ser dito isso, né? É preciso que tu entenda o quão baixo é o nível intelectual da direita brasileira. São pessoas, cara, que tu tenta puxar, ver a vida do cara, assim, o que que o cara escreveu, o que que o cara publicou, qual que é a formação que o cara tem, e geralmente não tem formação nenhuma. Mas curso de vida intelectual tem. Curso de vida intelectual tem de monte, né? Então, e qual é que é o problema disso? O problema é que, no fim das contas, o conhecimento não é gerado, né? Então você não vai ter grandes intelectuais da direita brasileira discutindo com intelectuais da direita de outros lugares, tá? Porque simplesmente o trabalho do intelectual de direita brasileira é replicar discurso neocon, replicar discurso que vem ou dos Estados Unidos, com o negócio do neocon, ou agora que vem também o da NRX, do aceleracionismo, do Curtis Yarvin, né? Tem gente aí, cara, que fala, eu também já denunciei isso, né? Que fala o trabalho, fala o que o Curtis Yarvin pensava e pensa, tá? Sem dar crédito ao Curtis Yarvin, né? O que também é algo muito grave dentro do mundo acadêmico, né? Então, o cenário, tá, da direita brasileira, ele acaba sendo muito ruim, tá? Então, ele acaba sendo muito pobre, entendeu? Você não tem como, vou ler tal autor que não sei o que. Não tem, pô, né? E isso vale pra muita coisa. Inclusive, pensa, por exemplo, no masculinismo, na Red Pill. Tem autores Red Pill, cara, tem o Renato 38. Mas de resto não tem, porque é tudo tradução de coisa que vem de fora, lá dos Estados Unidos. Então não há uma produção bibliográfica real, entendeu? O que é uma pena, né? Que nem o Gustavo Barroso, por exemplo, assim, ó. Você pode não concordar com a obra dele, mas aqui há uma produção intelectual real dele, tá? Analisando o Brasil, analisando as relações do Brasil com o mundo e tal, né? E, parênteses, né? Esses dias eu vi um vídeo de um cara, desse pessoal dessa bolha liberal e tal, porque eu sou contra o totalitarismo, não sei o que, pipipipopopó, né? E falando mal do Gustavo Barroso, né? Daí eu olhei assim, mas quem que é esse piá, cara? Tipo assim, o cara não deve ter nem 30 anos, entendeu? Mais um desses que publicou o mestrado, entendeu? Publicou o mestrado. O cara meteu um autoplágio, né? Mas um cara que, porque eu tenho um livro publicado, porque o meu mestrado, não sei o quê. O cara, um livro, um mestrado, um livrinho publicado que é o livro do mestrado, né? Refutou o Gustavo Barroso. Aqui, ó. Refutou o Gustavo Barroso. É. Então tá bom, né, cara? Não, então tá. Mas eu achei engraçado pela audácia, entendeu? Eu achei engraçado pela audácia. O cara falou, não, o Gustavo Barroso tá errado. Eu fiquei pensando assim, que tu leu do Gustavo Barroso, né? Você leu porra nenhuma, cara. Isso aí é tudo roteiro do ChatGPT. Tu acha que eu não sei que é ChatGPT, pô? Você tá de sacanagem, pô. Então é isso, né? Tô reclamando demais aqui por hoje. Eu escrevi aqui burnout, tá? Eu vou falar um negócio aqui. Quem queria minha opinião sobre ChatGPT, basicamente é isso, tá? Acabou o vídeo, tá? Pode fechar aí e tal. Mas se você tá até aqui, eu gostaria de falar um negócio, cara, que não tem nada a ver com o assunto do vídeo, mas eu queria falar um pouco sobre burnout, cara, porque eu acho, quer dizer, não eu acho, eu sei, tá? Que eu tô no último mês, eu acho, cara, eu tô em um processo de burnout. Eu tô me sentindo
eu tô me sentindo meio estranho, entendeu? Eu tô cansado, assim, de tentar estudar e não conseguir, né? E foca um pouco, já desfoca e tal. Eu tô bem com o sintoma de burnout, né? Então, caso você queira saber por que que eu não consegui postar vídeo essa semana, basicamente é isso. Eu tô me sentindo em burnout, né? Até o modo que esse vídeo está sendo gravado, você não vai ver na edição, mas teve partes do vídeo que eu parei e fiquei uns 10, 15 segundos pensando o que que eu ia falar, entendeu? Porque parece que o meu próprio cérebro, ele já tá talvez saturado, né? Porque eu estudo muita coisa o tempo inteiro, tá? E, e eu estudo matemática, todos os dias que eu estudo matemática, né? Que é um negócio que vai desgastando e tal. E eu tô me sentindo meio em burnout. Então é por isso que eu tentei postar episódio semana passada e eu não consegui, tá? Porque eu tava mentalmente cansado, né? E continuo mentalmente cansado. E não é nem cansado, é meio exausto, entendeu? Eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que tem que subir minha média. Mas eu tô meio. Eu tô meio. Tem dias que eu fico só meio com os olhos fechados, assim, sabe? Pensando um pouco assim, descansando, né? E, e, e eu fico, cara, pensando e tentando descansar um pouco a visão, cara. Né? O que eu tô pensando em fazer, bicho, eu tô pensando em. Eu olhei na internet, curiosamente eu olhei no chat GPT, mas eu tava procurando modos de me livrar do burnout, né? E uma das coisas que o chat GPT disse que pode ser feita, né? Claro que aí tem que ver se tá certo ou não, né? Burnout de estudo, de você estudar muito, ele é curado se você parar de estudar mais ou menos uma semana, tá? Então, se eu não estudar nada, se eu não ler mais nada em uma semana, a tendência é que eu volte, que o meu cérebro volte para a normalidade e eu consiga, talvez, pensar de um modo mais rápido, articular de um modo melhor as coisas e gravar melhor as informações, né? Então, basicamente é isso, né? Eu tentei terminar um texto lá no meu Substack, também não consegui, né? E, e essa semana tá difícil, viu? Tá? Tá. E assim, o burnout não é. O burnout, assim, só pra explicar pra quem não sabe, né? O burnout ele não é. Não é como se tu estivesse em depressão, como se tu estivesse triste. Não, tu tá normal, só que tu tenta estudar os negócios e não consegue. É muito estranho isso, cara. Tu senta ali e tu lê e não vai, tu muda o foco, pensa outra coisa, e sai não sei o que, e enrola e vai. E a coisa não funciona, tá? Então eu vou ter que dar um jeito de curar o meu burnout, né? Essa semana eu vou tentar dar uma segurada. E talvez eu consiga postar mais vídeo, viu? Se eu estudar um pouco menos. Se eu estudar um pouco menos essa semana, eu acho que vai dar. Daí talvez tenha mais vídeo essa semana, né? Porque eu vou estar me esforçando lendo menos e calculando menos, né? Eu tô meio de saco cheio de logaritmo, função exponencial, matriz determinante, regra de Sarros e, putz, cara, é uns negócios complicados, né? Mas eu acho que isso é só uma questão de tempo até eu voltar até eu sair do burnout, tá? Eu botei aí no vídeo que eu queria explicar porque já faz um tempo que eu não posto vídeo e basicamente o motivo é isso. Eu não tô conseguindo pensar direito mais porque eu tô muito sobrecarregado de coisa, entendeu? Então basicamente é isso. Vou dar uma curada no meu burnout. Daqui a pouco eu volto aí e a gente se fala. Valeu, falou, tamo junto. Até a próxima e tchau, tchau.